Aleluia. Pronto. Estamos aqui já. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 7 até o versículo número 14. Acompanhe aqui, a mensagem da palavra do Senhor, que nos edifica, que nos salva, que nos dá uma nova esperança para a glória dele. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não vos escrevo os mandamento novo, senão mandamentos antigos, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. É a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia ao seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aleluia, glórias a Deus. Então podemos ver aqui o seguinte: você já imaginou o que seria o sol sem o seu fulgor? Ou a luz e as estrelas sem o seu brilho luminoso? O que seria isso? Os relâmpagos sem as suas setas luminosas? Ou o mundo vivendo em eterno apagão? O valor da luz, ela é insubstituível. E quando Deus disse, haja luz, como lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, foi porque a sua soberania viu a importância da luz na criação do mundo. Sem ela, tudo que transformaria num caos e num pesadelo sem fim. Veja que na revelação bíblica a luz, ela figura o bem, a verdade, a autoridade, a perfeição, a santidade e o caráter perfeito da divindade. Quando o Senhor se revela como Rei do Universo, na glória do seu trono e das suas majestades, a luz que o rodeia é fulgurante e poderosa. E o Verbo divino, que é a perfeita revelação do Pai, declara de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, conforme está aqui em João, no capítulo 8 e no versículo de número 12. Então, como cristãos, somos ordenados a viver no mundo como a luz intensa e bem elevada. Como está aqui em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
Vejam, eu estou convicto de que todos nós já conhecemos o alto valor do tema desta lição, no tema que nós estamos trazendo hoje a esse maravilhoso estudo. E que pelo menos em teoria, mas quando nós fracassamos, né, e derrotas já tivemos, por deixar as trevas do pecado invadiram as nossas vidas. E o nosso desejo é que possamos fazer o conhecimento que temos do assunto a prática do ensino bíblico, que enfatiza o valor da luz relacionado ao brilho das nossas ações. Amém? Vejam, aqui no versículo de 7 a 8, como nós já vimos, quando ele fala assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. É a palavra que nós estamos ouvindo, que nós já ouvimos e estamos ouvindo novamente. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém? Veja que o assunto obedece à lei de Deus. É muito polemizado entre nós cristãos. E nos dias de Paulo, houve muita discussão entre eles e os seus judaizantes, que desejavam impor o legalismo judaico aos crentes gentílicos. Então devemos evitar extremos em nossa vida cristã, como os dois extremos seguintes: como viver sem a lei e observar a lei, ou viver sem ela, ou observar a lei de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o crente é uma pessoa sem lei e pode fazer tudo o que deseja. Temos uma liberdade. Será que nós temos essa liberdade plena de fazer aquilo que nós queremos e pretendemos fazer? Ou não? O que é que diz a palavra do Senhor? Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 13, o que diz a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém, igreja? Então nós fomos chamados à liberdade. A liberdade de falar, a liberdade de andar, a liberdade de pensar, a liberdade de você fazer o que você quer da sua vida. Porém, veja que existe aqui, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à vontade, à sua vontade. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então nós temos que ter esse cuidado, né, de não ultrapassar o direito à nossa liberdade. Amém, igreja? Então tem que ter cuidado. A palavra do Senhor é bem clara. Gálatas 5,13. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amém, igreja? Quero que vocês entendam bem isso. Nem tudo é lícito para nós. Nem tudo. Tá? Então, não vamos perder nossa liberdade, porque quando nós damos a ocasião à carne. Mas sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amar sempre o seu próximo. Não podemos deixar de observar esses fatos, né, que é dado na palavra do Senhor. Então observe aqui a lei. Que o cristão, ele tem que observar a lei do Antigo Testamento, inclusive nos dias de festas, as luas novas, os sábados e a abstinência de comida e da bebida. Então ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida,
ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das causas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Onde está escrito isso? Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 17. Então, não são dias, festas ou alimentos que nos recomendam a Deus, mas a fé, que até pelo amor. Pelo o que diz o Dr. Chaplin em sua obra O Novo Testamento Interpretado, na página 236, diz que o novo mandamento é a lei do amor, conforme foi moldado por Cristo. Como está lá em João capítulo 3, versículo 34 a 35, quando nós lemos assim: no novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E a recíproca é verdadeira. Como diz alguém, não podemos amar sem obedecer, e não podemos obedecer sem amar. E o amor é consequência da luz que há em nós. Não estamos debaixo de um jugo legalista, mas debaixo da lei do amor, ou seja, a lei de Cristo. Como está em João 15, 10, 12. Embora esse princípio esteja, ou já estivesse na antiga lei, isto é, na legislação mosaica. Mas nós vemos aqui também, nos versículos 9 ao versículo de número 11, a luz que brilha na prática do amor cristão. O que é que diz aqui esses versículos de 9 ao versículo 11? Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. E aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e ainda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja que a última parte de 1 João, no capítulo 2, do versículo de número 8, diz: as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Veja que o próprio Deus, o Pai, Ele é o Deus é luz. E o que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E Ele diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Nós podemos ver isso lá em João, capítulo 1, versículo 4 a 8, capítulo 9 a 5, no versículo 3, e no capítulo 3, no versículo 19 ao 21. E o crente: vós sois a luz do mundo. Nós, crentes, somos a luz do mundo. Assim, crente, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Onde podemos ver isso? Mateus capítulo 5, versículo 16, conforme Efésios capítulo 5, versículo 8 a 13. Mas há também alguns argumentos do apóstolo João, onde ele fundamenta-se que Deus é e no que somos nele. O que Deus é e o que nós somos nele. Então deve haver o que? Um anúncio, deve haver uma anúncia da nossa parte, a palavra. Deve haver consciência da nossa posição. Deve haver consciência do nosso viver. Ou estamos na luz do amor, ou estamos nas trevas
do ódio. Então, se Deus ele é luz e luz representa a perfeição do seu caráter, então nós devemos refletir essa luz no amor que devemos ter. Veja que o Senhor Jesus é luz. E a Bíblia diz dele, conforme João 13:1. Tendo amado os seus que estavam neste mundo, amou-os até o fim. Isso é que é o amor verdadeiro. O amor do Senhor Jesus. Ele nos amou até o fim. Portanto, devemos amar também. E pense nisso, queridos irmãos. Quando João nos exorta a amar, é porque ele vê o potencial que temos em Cristo para o verdadeiro amor. Mas a luz está... Mas a luz brilhante, a luz que brilha nas convicções do que temos. Veja o que diz o versículo 12 a 14 da 1 João 2. 12 a 14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados não perdoados por causa do seu nome. Pois eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendo vencido o maligno. Então veja que a convicção do que somos e de que temos em Cristo nos leva aos mais altos degraus da vida cristã. E o apóstolo Paulo, ele estava atribuindo dessa verdade quando escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 3 a 4, ele dizia o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, no texto, em referência a 1 João, no capítulo 2, versículo 12 a 14, o apóstolo do amor, ele projeta despertar da convicção de todos, quando afirma verdades extraordinárias acontecidas na vida do cristão. Primeiro, o perdão dos pecados. Veja o que diz 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Veja que o perdão é uma bênção espiritual que o Pai nos dá pelos méritos do seu Filho. E a nossa parte é, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, o conhecimento de Deus. Então essa é outra função que recebemos
pela iluminação do Espírito Santo e pela revelação de Jesus Cristo. E o conhecimento de Deus para o crente, ele aconteceu quando foi salvo por sua conversão a Cristo. E acontece no dia a dia de comunhão com o Senhor. Como está lá em Filipenses capítulo 3, versículo número 10. E enquanto o primeiro conhecimento foi instaurado, o segundo é progressivo. Terceiro, nós podemos ver aqui a vitória sobre Satanás. Aleluia! Veja que a vitória sobre o maior inimigo é outra bênção que temos na vida dos jovens. Para que João, ele escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 13 a 14. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Veja que o cristão, ele não deve enfrentar o inimigo com as armas e estratégias humanas, e sim com a armadura espiritual, como está descrito lá em Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 18. Então nós podemos ver aqui em Efésios, vamos lá em Efésios, abra a palavra do Senhor, Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 10. Vamos ler até o versículo 18. O que diz a palavra do Senhor para nós? Diz assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Reveste-vos de toda a armadura do diabo, reveste de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, se contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos revestir de dia mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, glórias ao Senhor. Então aqui existe um modo de como nós guerrearmos contra Satanás. E nós temos que colocar isto em prática para a glória de Deus. 4. A força da palavra, a força de guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, mas como nós vamos guardar essa palavra? No versículo 2, capítulo 2, versículo 14, parte B, ela diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. A palavra de Deus permanece
em vós. Então podemos meditar de 3 tipos de poderes para que a palavra permaneça em nosso coração. Então, qual seria esse primeiro poder? O poder da devoção. Veja que o estudo devocional da Bíblia é um exercício que dá capacidade da batalha contra o mal. Então, se você está estudando constantemente, lendo a palavra de Deus, ela lhe fortalece para que você possa guerrear contra Satanás, guerrear contra os demônios. E Deus estará ao nosso lado, Ele está ao nosso lado. E o poder da contrição, veja, o arrependimento da culpa e do pecado é condição indispensável para a palavra de Deus permanecer no crente. E veja que essa palavra de Deus o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da palavra de Deus. Aí é uma questão de escolha, irmãos. Você vai escolher a quê? A Deus ou ao pecado? A Deus ou a Satanás? Então aqui é uma questão de escolha. Ou sim ou não. Não tem outra forma de fazer. Não tem outra forma de você caminhar. Ou você caminha com Deus, ou caminha com as trevas. Você que vai escolher. Amém? Então, se arrependa, haja um arrependimento. Nós, crentes, pecamos, irmãos. Nós erramos. Mas podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoe minhas falhas, as minhas transgressões. Eu sou falho. Continuo sendo sempre falho. Mas me ajude, Senhor. Me traz uma verdadeira luz. Me dá força e ânimo para poder caminhar. E aí você vai conversando com Deus da sua melhor forma. A sua intimidade com Deus é você e Deus. E tenha essa intimidade com o Senhor, para que você possa caminhar nessa terra. Porque se você não tiver com Deus e Deus estiver com você, irmãos, é difícil você caminhar. É difícil você estar na verdadeira luz. É difícil você aguentar as tribulações que vêm pela frente. É difícil, irmãos, você aguentar palavras que lhe machucam, palavras que lhe tiram o sossego e a sua paz. É difícil. Não é todo que consegue isso. Não é toda pessoa que consegue superar esses obstáculos na vida. Então, Deus, Ele está sempre ao nosso lado, trazendo um novo conforto, um novo retorno à nossa vida. E nós precisamos desse Deus, para que Ele possa nos ajudar e nos sustentar. Essa é a verdade. Sem Ele nós não somos nada, irmãos. Apenas somos seres humanos, né, vivendo e sobrevivendo nessa terra. Mas existe também o poder do caráter. Como é importante uma pessoa que tenha caráter. Caráter na sua casa, caráter na igreja, no seu trabalho, local onde você estuda, local onde você anda, onde as pessoas podem olhar para você e dizer: esse é um servo e essa é uma serva do Senhor. Aqui eu posso confiar, aqui eu posso dizer: não, ele está certo ou ela está certa. Caráter. Então, há muitos de nós que fraquejam na luta, porque não temos o caráter de guardar puro nosso caminho pela observação da palavra de Deus. Guardar a palavra. Guardar o ensinamento. Mesmo que as pessoas, muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam do convívio dos irmãos, deve permanecer com o caráter aceso, porque senão será engolido pelo mundo. Mesmo que você se afaste da presença da igreja,
onde você se afastou dos seus amigos, seus irmãos em Cristo Jesus, permaneça firme, irmãos. Volte à casa do Senhor, volte para o aprisco do Senhor, senão você vai ser engolido pelo mundo. E o mundo, ele anda como um trator, passando por cima de todos nós, como nós fôssemos o asfalto. Então nós temos que ter esse cuidado e essa perseverança diante de Deus, para que possamos caminhar conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Nós temos que caminhar dessa forma, porque senão seremos engolidos pelo mundo. E o maligno, Satanás, o diabo, ele está no mundo, rosnando ao nosso derredor, doido para nos alcançar e destruir a nossa paz, a nossa família. Então temos que estar sempre, eternamente vigilantes contra as ciladas do inimigo, as ciladas de Satanás. Amém, igreja? Satanás, ele usa homens e mulheres para nos desvirtuar de sua presença, da presença de Deus. Satanás, ele é astuto. Ele não vem nem com chifre nem com rabo. Satanás vem em corpo humano, bonito ou bonita. Lembre-se que Satanás, ele é esperto e ele também tem poder. E poder de lhe desvirtuar da palavra de Deus. Então, para concluirmos aqui a mensagem de hoje, obedecer, amar e ter convicção são coisas bem práticas e normais para todos os que estão em comunhão com Cristo, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar a todos os homens. A nossa vida pode refletir essa luz, se deixarmos tão somente o brilho do Senhor nos envolver no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos. Qualquer coisa que aconteceu com a tua vida e Deus operou sobre ela, será um testemunho para que outras vidas também olhem e vejam: Deus está também sobre a minha vida. Então nós temos que ter essa concepção que o Senhor está conosco sempre. Amém? Então vamos orar a Deus, agradecer pela manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pelo teu amor e tua glória sobre as nossas vidas.